Olá! Vamos continuar falando sobre o Teorema de Tales. Vamos recordar o enunciado clássico desse teorema, que é o seguinte: se um feixe de paralelas é interceptado por duas retas transversais, então os segmentos determinados pelas paralelas sobre as transversais são proporcionais. Certo? Agora nós vamos ver como nós vamos utilizar o Teorema de Tales nas construções geométricas. Eu vou fazer uma série de vídeos, cada vídeo mostrando uma função do Teorema de Tales nas construções, tá? O primeiro que a gente vai ver é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um segmento AB. E quero dividir esse segmento AB em três partes com a mesma medida. Eu sei que vocês devem estar pensando, ué, eu meço e divido. Tá, mas vamos supor que esse segmento meça 37,35 milímetros. 37 centímetros,35 milímetros. Fica difícil, né, de eu dividir com precisão. Se eu for dividir com a régua, eu vou dividir mais ou menos. Agora, para dividir com precisão, eu vou recorrer ao Teorema de Tales. Então, o primeiro passo para eu dividir um segmento em qualquer número de partes, no caso do exemplo é 3, mas posso dividir em qualquer número de partes, tá? É eu traçar uma reta auxiliar com a mesma origem de uma das extremidades, tá? Aqui eu escolhi o A. Então, tracei uma reta auxiliar, qualquer medida, qualquer ângulo, porque ela é só para me auxiliar a dividir o segmento AB em três partes. Não posso esquecer o que eu quero fazer, que é dividir o segmento AB, tá? Com o meu compasso, eu vou abrir numa medida qualquer, uma medida arbitrária. Venho aqui no vértice e marco uma vez, pulo para cá duas vezes, pulo para cá 3 vezes. Então, o que eu fiz aqui? Dividi a reta auxiliar em 3 partes, ó. Marquei 3 pontos aqui. 1, 2, 3 partes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir esse último pontinho aqui, mesmo que a minha reta tenha continuado, porque a reta é infinita, eu vou pensar no último pontinho. Eu vou unir com a extremidade do segmento, tá aqui. E aí, eu vou traçar retas paralelas a essa aqui, com a ajuda dos esquadros, ó. Acertei o esquadro aqui, acertei a régua aqui embaixo. Eu vou traçar paralelas pelos pontos que eu encontrei com o compasso. Tudo bem, que o meu esquadro foi apagando o que eu tinha feito. Vamos arrumar aqui. O que aconteceu aqui? Automaticamente a minha reta B ficou dividida em 3 partes iguais. Essa parte e essa parte. Por que isso aconteceu? Eu peguei qualquer medida, não fiquei medindo, fiz uma reta de qualquer medida e só tracei as paralelas. Por conta do Teorema de Tales. Por quê? Num feixe de paralelas, cortado por duas transversais, que são essas as transversais e essas as paralelas, vão formar segmentos proporcionais entre si, ou seja, qualquer medida que eu tiver aqui vai ser proporcional aqui em cima e o segmento vai ficar dividido com medidas iguais. Tá certo?